Olá, agraciados, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu falo sempre agraciados, olá, agraciados, olá, agraciados. Mas hoje chegou a hora de nós entender o que é a graça. Porque se uma pessoa é agraciada, significa que essa pessoa tem graça. Se uma pessoa é chamada de agraciado, significa que essa pessoa recebeu a graça. Então, hoje vamos entender o que é a graça. É só para falar que provavelmente eu não vou acabar de falar sobre a graça nesse vídeo. Então, vai ter um outro vídeo no domingo, continuando, esse vídeo sobre a graça. Então, sem mais delongas, vamos ler Romanos 6,14. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos 6,14. O pecado não dominará sobre vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então, tem uma definição, que a gente conhece, mas é bom repetir. A graça é o poder de Deus para fazer a vontade de Deus. Ou a graça é o poder de Deus para vencer o pecado. É assim, se você vence o pecado, se você faz a vontade de Deus, automaticamente estás a vencer o pecado. E se você vence o pecado, automaticamente estás a fazer a vontade de Deus. Então, a graça é o poder de Deus para te livrar do pecado. A graça é o poder de Deus que te livra do pecado. A graça de Deus é o poder de Deus que te faz fazer a vontade de Deus. Interessante. Como seres humanos que nós somos, sempre teremos dificuldades, sempre teremos perseguições, sempre teremos desafios, sempre teremos tentações, sempre teremos pecados além da nossa força. Além do que a nossa força consegue suportar, além do que a nossa inteligência consegue suportar, além do que a nossa fé consegue suportar. E é ali que entra a graça de Deus. Paulo disse assim, quando estou fraco, ali estou forte. O que Paulo queria dizer? Paulo estava a dizer assim, quando aparece um desafio, quando aparece uma perseguição, quando aparece quando aparece uma tentação, quando eu peco e aí me encontro numa posição de fraqueza, quando aparece uma dificuldade, uma perseguição, um desafio que eu não consigo suportar, que eu não tenho força para suportar, aí o poder de Deus aumenta. Para quê? Para me fazer vencer isso, para me fazer suportar isso, para me fazer vencer esse pecado, para me livrar dessa tentação. Então, é para isso que serve a graça. Para te fazer a vontade de Deus. Por mais que você não consiga, por mais que seja muito para ti, por mais que seja difícil demais para ti, a graça de Deus vem sobre você, te ajudando a suportar, te ajudando a vencer essa dificuldade, te ajudando a vencer esse pecado, te ajudando a se livrar dessa tentação. Tem uma história muito famosa, sobre Adão e Eva. Eu costumo dizer que a graça começou no Antigo Testamento. Muita gente pensa que a graça é só coisa do Novo Testamento. Não. A graça começou no Antigo Testamento. Como? Como é que a graça começou no Antigo Testamento? Normalmente a graça no Antigo Testamento se chama de misericórdia. A graça no Antigo Testamento se chama também de favor. Então, mas a graça começou com Adão e Eva. Vamos refletir sobre a história de Adão e Eva para nós entender como é que a graça já começou a partir de Adão e Eva. É o seguinte, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? A Bíblia diz que Deus é o princípio e o fim. Ou seja, Deus sabe o que acontece no começo e Deus sabe também o que acontece no fim.
Então, Deus já sabia que Adão e Eva poderiam pecar. Deus já sabia que Satanás poderia enganar Eva. Por isso é que Deus preparou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus pensou assim, eu já sei que Adão e Eva vão pecar. Eu já sei que Satanás vai enganar Adão e Eva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a árvore do conhecimento. Deus colocou a árvore do conhecimento de propósito. De propósito, não foi um acaso, não. Ele colocou a árvore do conhecimento de propósito. Ele pensou assim, se eles comerem da árvore da vida, estará tudo bem, ok. Estará melhor ainda, né? Será melhor ainda. Mas se eles comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal, também não estarão nada mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a graça. Então, muita gente pensa que o problema que fez Adão e Eva morrerem era a árvore. Não! A árvore até foi a graça de Deus. A árvore foi a manifestação da graça de Deus, porque Deus já sabia que eles iriam pecar. O que matou Adão e Eva foi a desobediência. A desobediência que matou Adão e Eva. Não a árvore em si. Não. É a desobediência deles. Vamos ler Romanos 7. Vamos ler Romanos 7. Romanos 7, 11. Romanos 7, 11. Tá certo. Romanos 7, 11, assim diz a palavra do Senhor. Porque, presta atenção, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Irmão, irmã, presta atenção. O pecado, vamos colocar aqui o pecado como Satanás. Satanás aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento. Quer dizer, Satanás estava assim, lá no jardim do Éden, Satanás estava assim. Eu só estou à espera que Deus manda fazer alguma coisa e eu vou incentivar eles a desobedecer isso que o Senhor mandou. Sim, então o pecado usou a desobediência, usou o mandamento que Deus deu. Qual era o mandamento? Não comas da árvore do conhecimento do mal. O mandamento era esse. Então, aqui em Romanos 7, Romanos 7, 11 está falando assim, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Satanás aproveitou aquele mandamento. O mandamento era não comer da árvore do conhecimento do mal. Enganou a Eva. Quando enganou a Eva, Eva morreu. Então, o problema não era a árvore que ia dar entendimento. A árvore que ia dar o entendimento era o escape que Deus deu. Por isso é que se você girar toda a Bíblia, o entendimento nunca é visto como uma má coisa. Aliás, em toda a Bíblia o entendimento é visto como uma boa coisa. O único entendimento que não é visto como uma boa coisa é o entendimento humano, a sabedoria humana, a sabedoria dos homens. Senão, o entendimento de Deus é visto sempre como uma boa coisa em toda a Bíblia. Então, o que aconteceu? Deus deu o mandamento. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden para que quando Adão e Eva comessem, mesmo depois de pecarem, pudessem ainda ter contato com Deus. É para você perceber que mesmo depois que Adão e Eva pecaram, eles ainda tinham contato com Deus. Por quê? Por causa da árvore do entendimento, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal que eles comeram. A árvore que dá entendimento. Por causa do entendimento que eles tiveram, eles ainda puderam ter contato com Deus. Então, é ali que funciona a graça. Por quê? Porque eles pecaram, mas Deus lhes deu um poder. Deus lhe deu um poder para que eles pudessem ainda continuar tendo contato com Ele. E esse poder é o entendimento, esse poder é o conhecimento. Vamos agora entrar no Novo Testamento. Porque estou a falar muito do Antigo Testamento. Vamos entrar agora no Novo Testamento. Como é que esse entendimento, como é que podemos ver esse entendimento agora
no Novo Testamento. Como é que podemos ver isso? Vamos ler Efésios 2, né? Um versículo bem famoso, Efésios 2, 8. Efésios 2, 8 diz assim a palavra do Senhor: pela graça, vocês são salvos. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Pela graça, vocês... eu vou ler na linguagem de hoje. Vou ler na versão Almeida. Pela graça... Gosto de ler na versão Almeida. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dom é presente, é dom de Deus. Irmão, irmã, pensa comigo. Aqui esse verso está a mostrar o quê? Que a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta em forma de conhecimento no ser humano. Escuta, pela graça sois salvo, por meio da fé. Quer dizer, a graça precisa da fé para te salvar. Então, a graça se manifesta no ser humano por meio da fé. É a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. A graça de Deus se manifestou no ser humano por meio do conhecimento, por meio do entendimento. Só para lembrar que a fé é a mesma coisa que entendimento. A fé é a mesma coisa que conhecimento. A fé é a mesma coisa que sabedoria. Mas no Antigo Testamento não se utilizava a palavra fé, se utilizava a palavra entendimento, sabedoria, conhecimento. Pensa comigo, se a fé realmente não existisse no Antigo Testamento, por que em Hebreus 11, quando falam dos heróis da fé, estão a citar Noé, estão a citar Abraão, estão a citar Enoque? Então, como é que vão estar nos heróis da fé se o que eles tinham não era fé? Como é que eles vão estar na lista dos heróis da fé? Significa que eles já tinham a fé, mas só que o Antigo Testamento não usava aquela linguagem, a linguagem como fé, mas era a fé que eles usavam. Eles já tinham a fé no Antigo Testamento se referia ao entendimento. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a graça de Deus se manifesta no ser humano por meio da fé. A graça de Deus se manifesta no ser humano por meio do entendimento. Para quê? Para que você possa fazer a vontade de Deus. Para que você consiga fazer a vontade de Deus. Para que você consiga fazer a vontade de Deus. Por isso é que a graça de Deus se manifesta por meio da fé. A graça de Deus se manifesta por meio do entendimento, por meio do conhecimento. Por isso é que a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que está a dizer? Em outras palavras, Jesus está falando assim: o conhecimento vai te libertar. Me libertar do que, Gina? Me libertar do pecado. O conhecimento. Ou seja, o conhecimento é o mesmo que entendimento. O conhecimento é o mesmo que sabedoria. O conhecimento é o mesmo que fé. O conhecimento vai te libertar do quê? Do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vou ler também Isaías 6,4, que diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque lhe falta o conhecimento. Eu vou ler na linguagem de hoje, Isaías 4,6, que diz assim, Isaías 4,6, meu Deus, como é que não está a aparecer? Pronto, não está a aparecer, não quero perder tempo. Mas na linguagem de hoje diz assim: o meu povo é destruído porque eles não querem saber de mim. O meu povo é destruído porque eles não querem saber de mim. Lembra? Quando Satanás falou a Eva, disse assim, que no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Satanás não mentiu. Satanás não mentiu.
Se você vê em Gênesis 3:22, o próprio Deus repete mais a mesma coisa, diz assim: agora o homem é como nós, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, a partir do momento que o homem, o ser humano, conhece o bem e o mal, o homem se torna como Deus. E quando você se torna como Deus, automaticamente você tem a capacidade de fazer o que Deus faz. Claro, numa forma limitada, né? Numa forma limitada, porque o homem não pode ser 100% como Deus, né? O Senhor vai te aumentando mais dele em forma de fé, vai te aumentando mais dele em forma de conhecimento, vai te aumentando mais dele em forma de sabedoria, de conhecimento. Por isso é que Paulo diz assim: embora seja impossível conhecer Deus na totalidade, eu peço que vocês venham conhecer Deus, para que vocês sejam cheios da natureza de Deus. Ou seja, cada vez que você conhece sobre Deus, você se torna como Deus. Cada vez que você conhece sobre Deus, cada vez que você conhece o bem e o mal, você se torna igual a Deus. Cada vez que você conhece, cada vez que você recebe entendimento, você se torna igual a Deus. Você se torna com a natureza de Deus. Ok. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Resumindo essa parte que eu já falei, eu quero te falar que a graça de Deus se manifesta no ser humano pela fé. Também quero falar que a graça de Deus é o poder para te fazer a vontade de Deus. É o poder para te fazer vencer o pecado. Vamos avançar. Como receber a graça de Deus? Como receber a graça de Deus? Sabias que a graça de Deus tem um lugar? Sério, Gina? A graça de Deus tem um lugar? Sim, tem um lugar onde a graça fica. Vamos ler Hebreus 4:16. Onde é que fica a graça? A Bíblia diz em Hebreus 4:16, diz assim: Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Repara aqui. Chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. A graça de Deus está no trono divino. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Ali recebemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. No trono divino. Onde é que está a graça de Deus? A graça de Deus está no trono divino. Mas eu sei que você não entendeu bem isso, então não se preocupa, vamos ler Romanos 5:15. Romanos 5:15, assim diz a palavra do Senhor, Romanos 5:15. Vou ler na linguagem Almeida corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, preste atenção nessa parte, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo. Resumindo esse versículo que eu acabei de ler, Paulo está falando assim, que a graça, quem tem a graça é Jesus Cristo. Quem tem o dom é Jesus Cristo. Vou repetir o versículo. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de Jesus Cristo. Quer dizer, a graça e o dom pela graça, que é a fé, você vai encontrar em Jesus Cristo. Você vai encontrar Jesus Cristo. E Hebreus está nos falar que? Hebreus está nos falar para nós se aproximar do trono divino, onde está a graça de Deus. Onde é que está a graça de Deus? Está em Jesus. E Jesus está onde? Jesus está sentado à direita do Pai. Jesus está sentado à direita do Pai, no trono divino, à direita do Pai. Então é lá onde você vai encontrar graça. E como então receber a graça? Simples. Tens que pedir. Para receber, a Bíblia diz, pede e recebereis. Então, para ter a graça de Deus é pedir. Então, quando você estiver a passar por uma dificuldade, que você está vendo que com tua própria inteligência você não vai conseguir vencer, você está a passar por uma perseguição, tem um pecado que você não consegue vencer, tem um pecado que você não consegue vencer, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer?
vai diante do trono da graça. Peça, Senhor, me ajuda a vencer essa dificuldade. Eu não vou conseguir, Pai, não estou a aguentar. Quando você estiver a passar por perseguições, Senhor, me ajuda. Me ajuda a suportar isso. Senhor, me ajuda a vencer essa tentação. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. É lá onde recebemos forças para fazer a vontade de Deus. É pedindo em oração que nós recebemos graça. Sabias que quantas vezes nós estamos a ser dominados pelo pecado? Estamos a desistir da vida cristã, estamos a ser vencidos pelas perseguições, pelas dificuldades da vida, pelos desafios da vida. Por quê? Simplesmente porque não estamos a orar, não estamos a pedir graça. Não estamos a pedir graça a Deus. Peça graça a Deus. Deus vai te dar poder para você vencer qualquer desafio na tua vida, qualquer pecado que você não está conseguindo vencer, qualquer tentação que você não está conseguindo vencer, qualquer dificuldade que você não está conseguindo suportar. Peça, Deus vai te dar graça para você suportar. Por isso é que a Bíblia diz, Deus falou com Paulo, Deus disse assim, a minha graça te basta. Ou seja, Deus está falando, Paulo queria que o Senhor lhe tirasse o espinho da carne. O Senhor falou, eu não vou te tirar o espinho da carne, mas eu vou te dar força para você conseguir suportar esse espinho. Para você conseguir suportar esse espinho. Ou seja, Deus está te falando assim, você está falando assim, Deus, eu não estou a aguentar lidar com a minha mãe, eu não estou a aguentar lidar com o meu esposo, eu não estou a aguentar lidar com a minha esposa. Deus está te falando assim, você não vai se divorciar. Você não vai se divorciar. Você não vai sair da casa dos teus pais. Você não vai sair da casa dos teus pais. Mas eu vou te dar o poder para você conseguir suportar a tua esposa, para você conseguir suportar o teu esposo, para você conseguir suportar a tua mãe, para você conseguir suportar o teu pai. É ali. É na oração que você recebe. Pai, eu não estou a conseguir me livrar desse pecado. Pai, eu não estou a conseguir. Toda hora eu estou a cair nesse pecado. Deus vai te dar força para você conseguir se livrar desse pecado. Deus vai te dar poder para você conseguir se livrar desse pecado. Pai, eu não vou conseguir vencer essa tentação. Deus vai te dar força para você conseguir vencer essa tentação. Então, no próximo vídeo, já está quase no fim, então eu faço no máximo 30 minutos. No próximo vídeo vamos falar sobre crescer na graça, vamos falar sobre como crescer na graça, né? E vamos falar mais sobre outras coisas. Então eu vou parar por aqui, porque eu não quero cortar a pregação pela metade, ou o tema pela metade. Então, como ficou ainda uns minutos, vamos orar um pouquinho. Eu nem vou orar para você e para mim também. Senhor, a tua palavra diz que nós não devemos desprezar a tua graça. E, Pai, entendemos que a tua graça é uma grande ferramenta para poder vencer as dificuldades, para poder vencer as tentações, para poder vencer os desafios, para poder vencer os pecados que estão além da nossa força, que estão além daquilo que nós conseguimos imaginar, que nós conseguimos suportar. Por isso, Pai da glória, neste momento, Senhor, eu peço pela graça, eu peço por graça, eu clamo por graça na minha vida, Senhor, para que eu possa suportar as dificuldades, suportar as tentações, suportar os pecados. Pai da glória, nesse momento eu clamo, eu peço por graça na vida de todo aquele que está a ouvir, Senhor, para que ela possa suportar as tentações, para que ela possa se livrar das tentações, para que ela possa vencer aquele pecado que ela não consegue vencer, para que ela possa vencer esse desafio, para que ela possa vencer essa dificuldade, Pai. Eu clamo por graça na vida do meu irmão, clamo por graça na vida da minha irmã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nos encontramos no próximo vídeo, que será no domingo. Tchau.